Fala aí pessoal, tudo bem? Então essa aqui é a nossa aula de montagem de um quadro de distribuição geral, tá? A intenção dessa aula aqui é mostrar toda a parte teórica, tudo que a gente pode fazer agora, né? Através de uma videoaula, quanto à montagem desse quadro aí, tá? Isso a gente vai fazer para evitar dúvidas futuras que vão acontecer normalmente, tá? Pode acontecer que tenha alguns alunos que ainda não tenham visto o conteúdo de BPS, DR, alguma coisa de aterramento. Não se preocupem, porque isso é uma coisa que no futuro, quando chegar, vocês já vão estar familiarizados já com o que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Então, vamos adiante, tá? Primeiro a gente vai explicar o que a gente está vendo aqui, tá? Primeira coisa a gente imagina o seguinte, né? Todo mundo já viu isso. Aqui em cima nós temos a rede Copel, né? A parte de alta da Copel que está chegando. Então, se fosse possível pegar um multímetro, né? E medir ali entre essa múfula aqui e essa aqui, eu ia perceber que nós íamos ter uma tensão de 13.800 volts. Esses 13.800 volts, eles vêm, são direcionados para dentro do transformador. Dentro do transformador entram 3 fios e saem 4, como vocês estão vendo aqui, tá? Da onde sai esse quarto fio aqui, tá? Se eu pego os 3 fios, né? Porque aqui ele passa por um processo de transformação, entra 13.800 e sai, se eu pegar fase, sai 220, tá? Aqui na rede da Copel é assim. Acontece o seguinte, que se eu pegar as 3 fases e elas estiverem balanceadas e unir, tá? Ele não vai ter um curto-circuito, tá? E aí, nesse união das fases, né, eu ainda aterro esses fios, tá? E dessa união de fios todos é que sai o meu neutro, tá certo? Então ele é um caminho de retorno da corrente que é utilizada nos circuitos da região, tá? Então imagine que isso aqui é um transformador de rua, tá? E ele vai alimentar várias casas nessa rua, tá? Aí, separando, pegando de uma forma específica, né? Dessa alimentação desse poste vai entrar na minha residência. Então essa aqui é uma residência trifásica. Então o que a gente tem nela? Tem a fase R, a S e a T. Nós temos também um condutor neutro que, como eu expliquei para vocês, é oriundo do aterramento desse transformador, tá certo? Então percebam, aqui a gente já entra nos esquemas de aterramento, tá? Dentre os quais nós temos o TNC. TNC significa o quê? Que ao mesmo tempo a gente tem um neutro, que é do transformador que a gente já conversou, e temos o terra também. Então T de terra, N de neutro. Terra e neutro combinado. O que significa? No mesmo fio, o mesmo fio ele adota duas funções. Ele adota a função de terra, que vem da concessionária, que vem da rua, tá? E adota também a função de neutro, que vem da rua também. Então, quando um fio só faz as duas funções de terra e neutro, ele não é chamado mais de terra ou de neutro, e sim ele é chamado de PEM, tá certo? Então, neutro mais terra, a gente chama ele de PEM. Então, o que está vindo aqui da concessionária para dentro da edificação? Está vindo o neutro não, né? O PEM, né? Está vindo a fase A ou fase R, fase S ou fase B e fase C ou fase T, tá? Isso é só um tipo de nomenclatura de fases, ok? Aqui o desenho não favorece, mas deveria ter um padrão, né, antes de chegar na residência. Vamos supor aqui que aqui tivesse o padrão. Vai acontecer todo o processo, vai passar pelos fios, vai passar pelo medidor, e esse neutro aqui vai ser aterrado novamente. Vai ter uma haste assim, só para o meu neutro. Esse aterramento do padrão a gente chama de aterramento funcional, tá? E ele tem a função de melhorar a distribuição, as perturbações melhorar a qualidade da energia que vai chegar na residência, tá? Na aula de aterramento a gente trata isso com mais profundidade, ok? Seguindo, que aqui começa a nossa realmente, o que nos interessa nessa aula, tá? Quando a fiação, os condutores que vêm do padrão, entram dentro da edificação, a gente tem que obrigatoriamente, se a concessionária me fornece em TNC, eu não posso manter a instalação para toda a casa em TNC, eu tenho que transformar esse esquema de aterramento, tá? A NBR 5410 ela trata disso e ela fala muito bem, a linha que vem da concessionária, que está vindo em TNC, entrou,
no primeiro quadro, entrou na edificação, no primeiro quadro de distribuição que ela encontrar, ela já vai ter que ser explodida e vai ter que virar um TNS. O que seria isso? É uma condição no qual o meu neutro, ele vem, ó, tá vindo da rua, ele vai ligar no barramento de terra e aí eu aterro os dois novamente, tá? E com isso, a partir de agora, eu vou ter um fio neutro, ó, aqui que indo para a geladeira, que tá meio ruim o azul, mas dá para enxergar. Ver se eu aproximo um pouco mais, ó. O azul, que é o neutro, e aqui seria o fio terra que vai para a geladeira. Do mais, aí, pego um caso como é monofásico, vai uma fase para cá. Em circuitos trifásicos, como esse motor, vai as 3 fases e o terra ligando aqui. E quando é bifásico, no caso do chuveiro, vai as 2 fases e o terra também. Então, o TNS significa terra e neutro separado. Então, eu vou ter um barramento de neutro e um barramento de terra. Lembrando mais, tá? A NBR 5410 ela fala que eu só posso fazer ligações de TNC quando a bitola do fio é de 10 milímetros para cima, tá? E se nós olharmos a tabela 2 da NTC 901100 da Copel, nós vamos ver que o padrão mínimo, tá, o tamanho de padrão Copel mínimo é de monofásico de 50 amperes, ou seja, fio 10 milímetros, tá? Então a Copel nos fornece em TNC, mas nós somos obrigados a explodir, né, esse neutro, né, deixar de ser PEN e virar o PE, que é o aterramento em si, né, a barra de aterramento, e o neutro em si, o barramento de neutro ali também, tá? Entendido isso, a gente vai pro... por que a gente precisa saber disso, tá? Porque tem um componente nesse quadro, que é o DPS, que também para alguns talvez seja novidade, e nesse DPS a gente vai precisar desses sistemas de aterramento, tá? E eu preciso justificar a ligação que eu vou apresentar para vocês também, ok? Então vamos um pouquinho mais adiante aqui, tá? Nós aqui estamos no item 6.3.5.2.2 da NBR 5410. Nessa página aqui mostra como que a gente faz a ligação dos DPS, tá? É um carinha que, para quem já conhece, sabe que é extremamente importante, tá? Ele evita que os danos causados por um raio ou por algum outro surto elétrico venham estragar os equipamentos que a gente tem em casa, tá? Esse tem uma aula específica para ele, tá? Quem ainda não viu essa aula, então aguarde com paciência que no momento certo eu vou explicar, tá? Não vou dar spoiler dessas aulas aí por enquanto para manter o suspense, tá? Mas eu percebi que esse esquema não está muito bem feito, então eu vou usar um mais colorido para ficar um pouco melhor, tá? Nesse esqueminha aqui, que é o mesmo do outro lado, só que mais colorido, a gente começa a entender como que a gente deve ligar esse DPS, tá? Então vamos partir aqui do início. Ó, primeira pergunta, a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro? Como a gente pôde perceber, inclui o neutro sim, né? Então o caminho que a gente deve seguir é por aqui. Em que casos não inclui? Quando ele recebe diretamente da concessionária os 13.800 volts. Mas no nosso caso, sim, ele recebe o neutro diretamente, tá certo? O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação? Bom, o que é o equipamento de o barramento de equipotencialização principal da edificação, tá? É um local que a gente vai ligar todos os pontos de aterramento que serão utilizados na edificação, tá? Por exemplo, eu tenho uma haste de aterramento que eu quero colocar lá, vai ser ligado nesse barramento. Eu tenho um aterramento que eu vou levar para aterrar a minha tomadinha na cozinha, também. O aterramento do chuveiro, vai ligar ali também. Até, que pouca gente faz isso, mas até a fundação da casa, tá? A estrutura da casa, as colunas, toda a ferragem que a gente vai utilizar na construção da casa, também deveria ser ligado nesse barramento, tá? Para equipotencializar todo o aterramento da instalação, ok? Então, partindo para isso, vamos lá. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação. Lembrando, o BEP, né, que é a sigla do barramento de equipotencialização principal, o BEP ele também pode ser feito dentro do meu quadro de distribuição principal, tá? Então, no meu quadro de distribuição da edificação, eu vejo um barramento de terra e eu posso dizer que ele é o meu BEP, tá certo? Então, se o neutro vai ser aterrado, eu digo que sim, tá? Lembrem que ele chegou quando apareceu no esquema anterior, ele vinha da rua neutro,
e ele era aterrado novamente dentro da edificação, ali, né, na proximidade da edificação, e depois a gente dividia em dois barramentos, um de neutro e um de terra, fazendo o TNS, né? Então, se observando esse tipo de condição, a gente passa para esse tipo de montagem aqui. E o que esse tipo de montagem nos mostra, tá? Aqui. Primeiro, observem que esses fios estão vindo da rua, tá? Aqui está vindo da rua. Então, como a gente viu da Copel, tem o PEN aqui e tem as três fases, tá? E a gente pode perceber que o esquema de ligação, o primeiro esquema de ligação permitido com os DPS é esse aqui. Já também é permitido eu utilizar esse outro esquema de ligação aqui. E esse esquema aqui, o segundo, ele tem tudo a ver com as montagens que nós iremos mostrar, tá? E aí vocês podem perceber que vem o PEN, tá? Ele tem aquela ligação do barramento de neutro com o barramento de terra. Esses dois barramentos são aterrados lá no meu quadro de distribuição. E aí, a partir dali, eu vou ter para toda a minha edificação dois barramentos, um de terra e um de neutro. Ficou confuso ainda? Tranquilo, é normal. Como que a gente pode descobrir isso? Tá? A gente pode olhar os esquemas de montagem e aí vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer para vocês. Olhem esse quadro aqui. Esse aqui é um quadro de distribuição monofásico. O que eu tenho aqui primeiro? Eu vou ter o disjuntor, por exemplo, pode ser qualquer aqui, é fictícia essa montagem, mas serve para a gente ilustrar, tá? Então aqui é o circuito de iluminação da residência, por exemplo, o circuito de iluminação 2, tá? Porque a norma até diz, a 5410, que eu devo ter no mínimo 2 circuitos de iluminação distintos, tá? Para que se caso eu precisar consertar uma lâmpada num cômodo, eu desligo o disjuntor, conserte enquanto não deixo toda a casa no escuro, né? Então tem que ter os dois circuitos de iluminação. Aqui eu estou supondo que são circuitos de iluminação 1, 2, aqui um circuito de tomada qualquer, pode ser a tomada da sala, dos quartos, e aqui o circuito de tomada da cozinha e qualquer outra coisa, tá? Então é só um exemplo. Vamos pensar da seguinte forma aqui. A partir do que a fase chega para mim, para esse circuito aqui, ela vai, ó, aqui que vai o circuito. Então o circuito monofásico, sai a fase, vem o neutro do barramento de neutros aqui e vem o terra do barramento de terra aqui, tá? Agora a gente vai começar a mostrar os equipamentos, ou melhor, os disjuntores que são responsáveis pela proteção geral desse quadro. Como é que funciona? Aqui é a entrada desse quadro, tá certo? Nós podemos perceber que nós temos o PEN aqui, né? Como a gente tinha visto antes ele veio da Copel, passou pelo padrão e veio como PEN. Esse PEN, ele é conectado ao meu barramento de equipotencialização principal, ou o BEP. Tá aqui o BEP, esse verdinho aqui, correto? O que a gente tem no BEP? Além do neutro que chega nele, nós temos também o aterramento que vai ser próximo ao meu quadro, pode ser não é próximo, não preciso furar o piso para fazer isso, né? Se eu puder deslocar, se não tiver uma solução melhor, até é o jeito, mas a intenção é que esse aterramento ele corra e seja ligado do lado de fora, tá? E aí esse fio de aterramento do terra está representado aqui. Então, ó, nessa tubulação está vindo sozinho o fio do terra para ligar o barramento, ok? Então o meu PEN veio e ele acabou sendo aterrado aqui. Acontece que na nossa instalação nós temos um outro carinha, que para alguns é novidade e a gente vai ver no futuro, que é chamado DR. O DR evita choque, ele evita fuga elétrica. Não vou dar mais spoilers sobre ele, tá certo? Há necessidade para que o DR funcione bem, que passe por ele as fases do circuito e também os neutros do circuito, né? Então, esse neutro, eu vou colocar outro fio neutro aqui no barramento, aqui vai ser até que é o mesmo, mas não é outro fio. E esse fio, ele sai e vai entrar nesse lado aqui do meu DR. E daqui ele sai e vai para o meu barramento de neutro da edificação, tá? Então percebam, todos os neutros saem daqui, vai para o circuito de tomada e assim por diante, iluminação. Os terras também saem daqui. E a fase, como é que funciona? A fase vem direto da rua, ela passa pelo meu disjuntor geral, daqui ela vem e aqui ela vem para um carinho. Esse carinha aqui, esse barramento é o barramento tipo pente, tá?
Presencialmente eu posso tirar a dúvida para vocês e mostrar como é que ele é. Mas ele, em vez de eu fazer o jumper com os fios, não. Eu uso o barramento Paint para fazer a distribuição do circuito. Tá? Então essa fase ela vem aqui e essa fase ela vem aqui também. Tá? Então ela a mesma, tá fazendo um jumper aqui, tá ligando esses dois componentes na mesma fase. Então aqui com isso, a fase que está vindo do DR, ela alimenta os meus circuitos de iluminação, tomadas como eu tinha explicado, e daqui nós temos a fase que está vindo e vai passar pelo DPS, tá? Muitos podem estranhar, porque vão olhar os esquemas e muitos vídeos aí do YouTube vão encontrar 2 DPS quando o quadro é monofásico, tá? Mas a gente tem que entender que cada cidade, cada estado tem as suas especificidades, mas nesse nosso caso aqui, onde a gente recebe dentro do nosso quadro de distribuição o PEN, tá? De acordo com a própria norma que vocês viram ali, tá? A indicação de instalação é exatamente essa que eu estou mostrando, tá? Que seria 1 DPS para cada fase da instalação que eu estiver usando, tá certo? Então tá vindo aqui, então se acontecer um surto elétrico, um raio, esse raio vai andar por tudo isso aqui, tá? E aí quando ele chegar aqui, ao invés de ele travar e ir para o circuito, o DPS ele serve como um porteiro, vamos se dizer, e ele faz com que esse raio, em vez de ir para o circuito, ele vir para cá, tá? E aí ele vai para o meu barramento e é escoado, não causando dano na minha instalação. Quando ele é escoado, essa corrente que vai passar é muito alta, esse camarada vai descobrir que é um curto-circuito e vai acabar desarmando o disjuntor. Muitos conceitos novos para muita gente, pessoal, mas guardem essa ideia. Esse vídeo vai ficar disponível, usem esse vídeo em aulas futuras, vocês vão ver que isso vai ser muito útil, tá? Esse aqui é o esquema de ligação de um quadro monofásico. Só existe esse? Não, né? A gente tem um quadro de distribuição bifásico. Percebam, eu mudei um pouco a disposição dos componentes. Isso foi de propósito para mostrar para vocês que a gente pode montar de um jeito ou de outro, tá? Vocês é que tem que entender como que vai ficar melhor para vocês ali na instalação e ao mesmo tempo mostra que vocês têm a liberdade de trocar isso, né? Então, como é que funciona? Vem aqui no mesmo caso, o meu PEN vai para o barramento de terra. O meu terra que vem na rua, vem e vai para o barramento de aterramento. Daqui sai mais um fio, lembrando que isso aqui não é o mesmo fio, é outro fio aqui, podia estar ser conectado aqui. Ele sai, vem e entra no meu DR. Olha, o DR ele é um pouco maior, porque ele tem, aqui ele é um tetrapolar, porque eu preciso que passe pelo menos 3 fios, né? Um neutro e 2 fases, ok? Vou usar o barramento Paint um pouco maior para fazer distribuição dessas fases. Então o que está me dando aqui? Essa fase aqui, ela está aqui e essa fase aqui está aqui. Isso aqui são DPS separados, né? Vou uni-los aqui no final e esse aqui vai vir para o terra. Da mesma forma, se vier um surto elétrico, passando nesse fio aqui, ele vai vir até aqui. Quando chegar aqui, ele vai escolher. Ou vem para o DR, cheio de problema, ou ele vem para cá para o DPS, que é um caminho mais fácil para ele. Ele vai preferir vir para cá, porque esse cara aqui vai abrir. E aí vai escoar a corrente, né, pelo barramento. Com isso vai gerar um curto-circuito e esse disjuntor desarma protegendo todo o circuito. Tá certo? Do resto, tá? Vai passar 2 fases, as 2 fases vão alimentar esse barramento e vocês percebem que está intercalado, né? Essa aqui é a fase, por exemplo, vamos dizer que a fase amarela é a fase, corretamente a fase A, né? Então amarelo, fase A. Então aqui é fase B, A, B, A, B, A. Perceberam que está intervalado. Justamente isso acontece para poder manter o equilíbrio de fases, tá? Então aqui tem os neutros, todos da edificação saindo daqui, ó, saindo do próprio DR, né? E aqui sai do barramento de terra, sai todos os fios que vão para cada circuito aqui embaixo, tá certo? Então esse aqui é um exemplo de quadro bifásico, tá certo? Mais uma coisa, os valores de disjuntores que estão descritos aí são meramente ilustrativos, tá? Vai ter na aula de disjuntores e em outras oportunidades como dimensionar cada disjuntor para cada circuito. Digo de novo, esse não é o objetivo da aula, tá? Esse objetivo agora é mostrar como é feito a ligação de um quadro de distribuição, beleza?
E aqui nós temos um quadro trifásico, percebendo que mudou de novo a disposição dos componentes, tá? Então vocês têm realmente a liberdade. E aí, percebam que vem aqui o meu pen de novo, ó. Ele vem lá de fora, ele passa pelo meu barramento de aterramento, o terra também vem para cair, liga nesse barramento. Observe que eu já tomei cuidado de separar. E esse neutro vem, entra lá no meu DR, olha, já deu para mostrar bem a diferença aqui do um e do outro, tá? E a partir daqui, as fases passam pelo disjuntor e vão todas por DPS. Lembrando que aqui é um barramento que evita que eu faça aqueles jumper com fio, né? Então ele está passando. Então aqui tem a fase A de amarelo e aqui também está a fase A. Aqui está a fase B, aqui está a fase B e aqui está a fase C que está passando aqui. Da mesma forma, na saída aqui, todos eles estão indo para cada disjuntor aqui. Por exemplo, aqui o circuito de iluminação, tomada da sala, tomada do quarto, tomada da cozinha e chuveiro, por exemplo. Então tá aqui eu farei a distribuição correta dos circuitos, evitando que tenha uma sobrecarga em nenhuma dessas fases aqui, porque se tiver uma sobrecarga, tiver desbalanceado, pode ser que o disjuntor desarme e isso vai causar transtorno para o cliente, né? Sendo que, ou até uma sobrecarga, um incêndio, alguma coisa. Então tem que equilibrar as fases de uma forma coerente, tá? Aqui está o barramento de terra, barramento de neutro da edificação e todos os fios que vão da onde vai sair o neutro, o terra e as fases aqui de cada circuito, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, tá? Essa aqui é uma aula que veio para sanar muitas dúvidas que o pessoal tem. A gente tem a oportunidade de explicar isso em sala, mas talvez com esse vídeo aqui a gente consiga dinamizar o ensino desse conteúdo para vocês, tá certo? Então, do mais aí eu agradeço a participação de todos, tá? Veja o material de referência que eu vou enviar, responda os questionários e até mais aí, pessoal.